Jesus tem poder sobre os demônios. Nossa, pastor, que tema pesado, né, Pedro? Quero ver vocês ministram no G100 semana que vem. Jesus domina sobre os demônios. Vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de esclarecer algumas possíveis dúvidas que pode haver no seu coração, como já houve no meu coração um dia. Primeira coisa, o diabo existe, viu? E ele tem um exército. O diabo é um misticismo, não existe diabo. Existe sim. Existe, ele tem vários nomes usados na Bíblia, como Satanás, Beelzebul, príncipe das trevas, diabo e outros mais. Ele foi expulso do céu com 1/3 dos anjos, que hoje são os demônios que servem a ele. Os demônios que a gente fala aqui, irmãos, já foram anjos um dia. E por seguir a Satanás, foram expulsos do céu junto com ele. Satanás era um dos anjos do exército de Deus. E o ministro de louvor, quem é do louvor aí? Levanta a mão. Cuidado, hein? O diabo já fez parte desse ministério. Ele era o ministro de louvor e o coração dele se encheu de inveja. E ele passou a querer ser igual a Deus. Foi esse o grande pecado do diabo. Ele começou muito bem. Era o homem de confiança, o anjo de confiança de Deus. Como muitos de nós. Mas o fim dele será triste e de sofrimento eterno, segundo a palavra de Deus. Como você pretende terminar a sua carreira com Deus? Já pensou nisso? O que o teu coração está alimentando nesses dias para os últimos dias? Onde você quer ir morar na eternidade? A gente precisa pensar nisso, irmãos. Não adianta só vir na igreja. Não, porque eu estou indo na igreja, estou aguardando o agir de Deus na minha vida. Não, a gente precisa desejar mudança. O testemunho que a gente ouviu hoje, para mim, ficou muito claro uma coisa. A gente pode pensar que Deus só opera milagre naquilo que é necessidade nossa. Mentira. Não era necessidade deles. Era desejo do coração. E Deus honrou isso. Tem muita coisa que a gente não precisa, mas a gente quer, não tem? E Deus respeita isso. Ajuda a gente a conquistar. Não há limites para o agir de Deus. Mas os nossos olhos precisam estar postos nele, não naquilo que a gente conquistou. Se o olhar deles sair de Deus e for para a conquista, eles se perdem. E a gente precisa pensar nisso. Como a gente quer terminar os nossos dias? Se amanhã a gente não estiver mais aqui, a gente vai para onde? 2 Coríntios 11, 14 diz assim: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Ele tenta o tempo todo enganar a gente. Afinal, ele é mentiroso e pai da mentira. Não se esqueça que nem tudo que parece bom é realmente bom. Olha para mim aqui. O pecado, irmãos, ele é bonito. O pecado, ele é algo que chama a atenção da gente. Se o diabo viesse com capa preta, chifre e um tridente, você ia atrás dele? Não ia. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que ele vem como um anjo de luz. Como alguém que é bonito, que é encantador, para iludir a gente, para enganar a gente. Segunda coisa que a gente precisa desmistificar. O diabo tem poder. Ele também faz milagres. Lembra lá quando Moisés foi libertar o povo do Egito? Ele fazia um sinal e os magos do rei faziam igual. O diabo também tem poder, ele também faz milagres, só que ele age, tudo que ele faz é com a cobrança de algo em troca. Seus milagres exigem daquele que recebe algo em troca, e que normalmente, passado algum tempo, a pessoa se arrepende. A novela mostrou isso há pouco tempo aí, como é que chamava lá? Que tinha um cara lá que era usado pelo diabo. Aí ele se arrepende. E é assim com aqueles que fazem acordo com o inimigo. Quando a gente recebe de Deus, Deus dá porque Ele ama a gente.
O inimigo age limitado à permissão de Deus e às possíveis brechas que a gente abra no mundo espiritual. Ele não pode se achegar a nós. É a gente que abre muitas vezes esse precedente para ele. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Fiquem atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele não pode tocar na nossa vida. Mas ele fica esperando uma oportunidade, uma bobeada nossa, para colocar a mãozinha dele lá de destruição. O objetivo, a missão do diabo aqui na terra é o quê? Vocês sabem? Roubar, matar e... Ele faz isso, irmãos? Faz. O papel dele, ele faz. Terceira coisa, Jesus tem poder sobre o diabo. E também sobre os seus demônios. Tudo o que dissemos até aqui serve apenas para exaltar que Jesus é poderoso. Eu não quero que você fique, não, eu preciso agora tomar cuidado, eu preciso ficar com medo. Não, a gente precisa lembrar, eu sirvo a um Deus poderoso. E ninguém, e nada, nem físico, nem espiritual, pode com esse Deus. Deus deu a Jesus o poder absoluto no céu, na terra e até embaixo da terra. Jesus domina sobre todas as circunstâncias. E quando a gente está com Ele, a gente está protegido. Queria que você pegasse sua Bíblia aí. Abrisse lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 28. Acharam aí? Na minha versão está assim. Está até no telão aí, se você quiser. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. E a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, atravessaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeira abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas, e o que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo ele, rogaram que se retirasse da terra deles. Até aí. Não importa quantos demônios sejam, nem que tipo sejam, ao nome de Jesus, todos eles se prostram e obedecem à sua ordem. A gente vai ver que essa quantidade de demônios que estavam nesses caras era muito grande. E não importa se é 1, se é 2, se é 10, se é 1000, se é 5.000, se é 10.000. Ao nome de Jesus, tem que obedecer e tem que sair. Essa mesma história contada lá em Marcos 5, nos mostra que a manada de porcos tinha quase 2.000 porcos. Era uma quantidade bem grande. Nessa mesma narrativa, quando os demônios foram questionados sobre quem eles eram, a resposta foi que o nome deles era Legião. E naqueles tempos, naqueles dias, uma legião de soldados romanos tinha cerca de 6.000 homens. O que nos leva a crer que aquele homem estava sob o domínio de mais de 6.000 demônios. Cabe tudo isso, pastor, num homem só? Cabe. Não está falando que tinha? A Bíblia mente para nós? Está dizendo que tinha. O número exato não foi definido, mas é certo que se tratava de uma grande quantidade de demônios que habitavam naquele homem. E Jesus, com uma única ordem, expulsa todos eles e de uma vez só. Ele não vai falando, sai agora o Joãozinho, agora sai o Pedrinho. Não, sai tudo uma vez. Viu? Quem fica entrevistando demônio não é Jesus. Vocês já viram entrevista com demônio? E às vezes acontece dentro da igreja. Não, fala o seu nome, você mora onde?
Está trabalhando agora? Qual é o seu salário? Ah, você devia pedir aumento para o seu patrão. Nos dias difíceis que a gente tem vivido, nós precisamos lembrar dessa história, pois ela nos traz à memória o poder de Jesus sobre as trevas. Quando a gente lê esse texto, a gente traz para o nosso coração que Jesus tem autoridade e muita autoridade sobre qualquer demônio. E também revela que Jesus é poderoso para vencer qualquer demônio que tente se aproximar de nós. Ah, porque tem uma tentação aqui perto de mim, pastor. Só vai pegar você se você deixar. Se você quiser. Porque Deus é poderoso para te livrar. A cidade de Gadara, que é onde acontece essa história, faz parte de um território chamado Decápolis. Palavra grega que significa 10 cidades. Cadê a Rafa, tá? Vai projetar. A principal cidade de Decápolis era Genezaré. E por essa razão, os moradores de toda a região, inclusive o pessoal que morava lá em Gadara, era às vezes chamado de genezarenos. Aí está o mapa lá para a gente ver. Não sei se vocês conseguem ver daí, ler, mas... Está vendo essa parte marronzinha aqui, ó? Tem amarela, uma marrom mais escura, uma marrom mais clara, e a quarta subindo. Ali está a Gadara. Hoje faz parte do território da Jordânia, a leste do Mar da Galileia. E nesse mesmo mapa, a gente vê aqui, ó, embaixo, está vendo? Parece um dedo aqui embaixo? É o Mar da Galileia. Aqui aconteceu aquela história de Jesus acalmar os ventos e a tempestade, e ele tem que andar tudo isso até chegar lá. Os ônibus estavam em greve, irmãos. Os taxistas estavam pedindo melhora na tarifa. E Jesus foi caminhando até aquele lugar. Segundo o mapa, são só 8 quilômetros. Ah, então entendi, pastor. Jesus levantou cedinho, né? Aí ela, levanta cedinho, toma uns cafezinhos da manhã e vai lá. Não. Ele já tinha trabalhado o dia inteiro. Provavelmente, quando ele desembarca do Mar da Galileia, já era tarde. Ele vai chegar lá à noite. O texto nos diz que em Gadara existiam criadores de porcos. E os estudiosos têm um consenso a respeito dos habitantes de Gadara. Eles acham que o fato de haver criadores de porcos indica que ali os habitantes não eram do povo de Deus. Por quê, pastor? Porque os judeus tinham o porco como um animal impuro. Se nós, povo de Deus, tivéssemos a concepção de não comer carne de porco, você ia criar porco? Não faz sentido. Por volta de 200 a.C., quando a região de Israel foi dominada pelo Império Greco-Macedônio, muitos gregos vieram morar naquelas regiões. Então, provavelmente, a população daquele lugar era constituída por gregos. E tem uma outra linha de pensamento que diz o seguinte: se haviam judeus naquele lugar, eles tinham abandonado a fé. Então imagina que lugar bom para o diabo se aproximar, né, irmãos? Os gregos que não criam em Jesus e nem em Deus, e os judeus que tinham abandonado a religião. Fica fácil para o diabo trabalhar, não fica? Você conhece regiões assim? Você conhece casas que estão assim hoje? Não tem nada de Deus naquele lugar. E o diabo deita e rola. Era o que estava acontecendo ali, quando Jesus chega. O fato é, judeus ou gentios, o mais provavelmente ambos, é o que constituía o povo daquela cidade. Tratava-se de um povo que não tinha temor a Deus. E quando Jesus chega ali, um sinal desse afastamento logo se manifesta. Esses dois homens, eles vão de encontro a Jesus. Jesus está chegando na cidade, os caras já vão correndo na direção dele. Ô, o que você quer aqui, cara? Aqui é a nossa região, aqui é a gente que domina. Era isso que eles estavam querendo dizer para Jesus. Aqueles demônios estavam se sentindo donos do pedaço. Por isso foram questionar Jesus. O motivo dele estar ali. No espaço que na cabeça deles pertencia a eles. Ó, nós arrumamos um lugarzinho aqui bacana para a gente morar. Onde as pessoas não creem em Deus e a gente já
dominou a área. A fama de Jesus o precedia. Tanto que lá em Mateus 4, 24 e 8, 16, a gente vê que quando as pessoas endemoniadas eram levadas até Jesus, imediatamente elas eram libertas. Assim, quando os espíritos malignos que atormentavam aqueles 2 homens souberam que Jesus estava chegando, perceberam que não poderiam continuar ali por muito tempo. E Jesus logo foi ordenando que eles saíssem. Mas depois de reclamar, eles faziam um pedido a Jesus, que ele permitisse que eles entrassem na manada de porcos. Jesus consente no pedido deles, já sabendo que os porcos iam morrer. Jesus não foi inocente, falou, não, vou poder pôr os demônios ali nos porquinhos, né? Os bichinhos ficar ali, descansando um pouco. Ele sabia o que ia acontecer. Por que esses demônios pediram para Jesus para ir para os porcos? Vocês sabem? Porque eles não queriam sair daquela cidade. A gente vai para os porcos, mata os porcos e fica livre para entrar em outra pessoa de novo. Eles não queriam sair daquele lugar que eles viram que era muito bom para eles ficarem. Eles saíram dos homens e entraram nos porcos. Mas a sua fúria era tamanha que os porcos se precipitaram por um despenhadeiro e caíram no mar. Os donos dos porcos ficaram assustados e fugiram, e contaram na cidade o que havia acontecido. Tão grande foi o espanto deles, o medo que eles sentiram de Jesus, e a decepção por ter perdido o ganha-pão deles, que eles pediram que Jesus saísse da cidade. Eles não conseguiram, em função da ambição deles, enxergar a libertação daqueles homens. Porque aqueles homens, irmãos, eles não assustavam, não eram assustadores só para Jesus. Imagine, você andando pela rua, vem uma pessoa e te agride. Eles eram violentos. Eles causavam pânico na cidade. Mas a ambição deles impediu que eles enxergassem o benefício de Jesus. Eles conseguiram apenas enxergar a perda dos animais. Então Jesus se retirou. Mas antes de Jesus sair, ele dá uma ordem. Para que um daqueles homens que foi liberto fosse por toda a região, contando aos outros como a compaixão de Deus se manifestou na vida dele. O que Jesus faz ali? Ele levanta um evangelista, alguém que tem um testemunho de Deus para dar, fala, ó, eu não posso ficar aqui porque estão me mandando embora, mas você pode. As pessoas conhecem você, então anuncia o meu nome aqui. Anuncia o que eu tenho feito aqui. Há 3 considerações que a gente pode fazer nessa manhã. Primeira, Jesus é maior que todas as forças espirituais do mal. É claro para nós isso? Existe diabo, existe demônio, mas Jesus é maior que tudo isso. Já está claro para nós quem é Jesus. Ele é Deus entre nós. É a presença de Deus em nós. Nos nossos dias, é a presença de Deus dentro de nós. Imagina a raiva do diabo quando ele olha para você. Já pensou nisso? Qual que foi o grande pecado, qual foi o motivo do diabo ter sido expulso do céu? Ele queria ser igual a Deus. Aí ele olha para você, Aline, e vê quem? Jesus em você. Eu não consegui o que eu queria, mas ela conseguiu. Você acha que ele é invejoso? Você acha que ele fica com raiva de você? Toda a beleza que ele buscava ter para ser parecido com Deus, ele vê na sua vida. Ele olha para você e vê o Espírito Santo habitando dentro de você. Ou seja, você é um cristão. Você é um parecido com Jesus. Dá para imaginar a raiva do diabo quando ele vê isso? E por Deus entre nós queremos dizer que nele habita toda a plenitude de Deus. Quando a Bíblia diz que ele é Deus, está se referindo ao fato de Jesus ser eterno, o Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Jesus foi o Criador dos homens e dos anjos.
o nosso Criador, o nosso provedor, o Senhor do universo inteiro. Esse é Jesus. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, que subsiste no único ser de Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós. E temos visto nesses últimos cultos como ele exerceu o seu domínio sobre as enfermidades, lembra? Que ele cura, sobre as forças da natureza, repreendendo os ventos e a tempestade. E agora o destaque dessa manhã é a autoridade de Jesus sobre os demônios, sobre as entidades espirituais, as hostes espirituais da maldade, que tentam destruir aquilo que Deus está fazendo. Na mente de muitas pessoas, parece que no universo existem duas forças espirituais poderosas: as forças do bem e as forças do mal. Deus e o diabo. E até esse ponto está correto. É isso mesmo. Quem não está andando com Deus está à disposição das investidas do diabo. Mas esse equilíbrio na cabeça das pessoas, ele vai num nível de igualdade. De luz e trevas, de yin e yang, de masculino e feminino. Outros pensam, como cristãos, que o triunfar do bem depende de nós. Para que Deus possa ter vitória, depende de mim. Depende da minha ação, depende da minha atitude, da minha postura. No entanto, como a Bíblia, inclusive no texto, nos demonstra, quer a gente escolha Deus ou não, Ele sempre vai ser vencedor. Se você estiver com Deus, Ele vai vencer. Se você não estiver com Deus, Ele vai vencer também. O que a gente tem a responsabilidade de fazer é escolher se a gente vai estar do lado de Deus ou do lado do diabo. Essa é a nossa escolha. Que Deus vai vencer sempre, irmãos? É claro. Tem gente que pensa assim, ó, se eu sair dessa igreja, essa igreja fecha. Se eu sair desse G100, esse G100 acaba. Se eu não estiver na minha família, eles vão se matar. Nós somos luz? Somos. Mas Deus não depende de nós para vencer. Ele vai vencer de qualquer forma. Mas o que ou quem são os demônios? A gente não tem aqui como fazer um estudo mais profundo, por isso a gente vai ler alguns textos e tirar algumas breves conclusões para afirmar a superioridade de Jesus. O primeiro está em Mateus 12, 24, se quiser abrir eu espero. Tem aí na sua Bíblia? Mateus capítulo 12, versículo 24, diz assim: mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: esse não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Os demônios têm um líder, aquele que é maior entre todos eles. E aqui nesse texto está chamando ele de Beelzebu, que é um nome derivado do deus cananeu Baal-zebu, que significava Senhor dos Altos. Jesus usa o nome Satanás para se referir tanto ao maioral quanto aos demais demônios. Mateus 4, 8, volta um pouquinho aí. Mateus capítulo 4, versículo 8. É aquele momento que Jesus está sendo tentado pelo diabo. E diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aqui, irmãos, Satanás é o nome como Jesus te dirige ao diabo. E a Apocalipse nos revela quando foi que Satanás entrou na história humana. Não precisa abrir, não. Apocalipse 12, 9 diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente,
que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. De acordo com João, aqui o diabo tem seus anjos, os seus companheiros do mal no mundo espiritual. Já se intrometeu na história de Deus e dos homens desde a fundação do mundo. Essas referências são suficientes para nos informar quem são os demônios. São os anjos do mal em rebelião contra Deus. Eles não lutam só contra a gente. Eles tentam impedir tudo aquilo que Deus está fazendo. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, e tudo que neles há, as coisas visíveis e as invisíveis, os anjos também foram criados. São criação de Deus. Mas assim como o homem foi criado em santidade e depois desobedeceu a Deus e se tornou pecador, assim também alguns dos anjos que no princípio foram criados bons se rebelaram e se tornaram maus. Satanás é o sedutor do mundo, o pai da mentira, o tentador, o que promove toda sorte de males sobre os seres humanos. E vamos entender aqui, irmãos, não é toda enfermidade, não é toda coisa ruim que a gente atribui ao diabo. Viu? Tem muitas horas que acontece alguma coisa e a gente fala, não, isso aqui tem o dedo do diabo. Ele fala, mas eu não fiz nada. Eu estou inocente dessa vez. Ele tenta. Mas algumas coisas acontecem na vida da gente porque é o curso da vida. A Bíblia diz que na vida teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Então a gente vai ter lutas, a gente vai enfrentar lutas. Você enfrentar lutas não quer dizer que você está em pecado, ok? O Fabiano está passando por esse problema, certeza que está pecando. Está aprontando alguma. Não. Deus está ensinando alguma coisa para ele, Deus está tratando alguma coisa com ele. Tá certo? Como esses dois homens aqui do nosso texto. Como eles se apresentaram para Jesus? Como homens agressivos, furiosos, que ninguém conseguia prender, nem com cadeias, que viviam nos sepulcros dentro do cemitério e que ninguém tinha coragem de cruzar o caminho deles. Mas vejam, os demônios são seres que foram criados. Eles não são eternos, eles não são oniscientes, eles não têm todo o poder nos céus e na terra, só Deus tem esse poder. Não, porque o diabo está sabendo o que eu estou fazendo. Se o diabo sabe o que ele está fazendo, é porque tem algum demônio perto de você. Ele não é onisciente. Ele não sabe de todas as coisas. Havia um número enorme de demônios ali. Mas todos eles tiveram que se submeter ao Senhor Jesus. E isso é apenas um sinal, uma antecipação daquilo que Paulo mais tarde ensinou. De que todo joelho nos céus, na terra e abaixo da terra se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso nos leva a uma segunda consideração. Satanás e seus anjos só podem agir até onde Deus permite. Mateus 8,30 diz o quê? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam. Eles estavam pedindo para Jesus, eles não podiam entrar nos porcos pela vontade deles. Só se Jesus permitisse. Se Jesus dissesse, vaza daqui, eles tinham que vazar. Não vai entrar em ninguém em nada, não ia poder fazer. Marcos 5,30 diz, e rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Eles queriam ficar por ali. Ora, passava pelo monte uma manada grande de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E eles só conseguiram fazer o que eles queriam, porque Jesus permitiu. Não dá para a gente saber quanto tempo esses espíritos malignos atormentavam aqueles homens. E não somente a eles, mas amedrontavam e colocavam em perigo os moradores de toda a região. Olha como a coisa é grave. Algo terrível estava acontecendo. Aquela população estava amedrontada pelo que estava acontecendo. Jesus vem, resolve o problema, e nem assim eles conseguem enxergar. Tem muita gente que a gente coloca o nome no livro de oração, que a gente ora e que é curado, não tem?
quantos permanecem na presença de Deus? Quantas pessoas a gente conhece que experimentaram o milagre de Deus e que não estão na presença dele? O texto nos mostra que esses demônios se sentiam muito à vontade naquelas terras. Eles não queriam sair dali. Parece que o fato de serem, pelo menos na sua maior parte, pessoas que haviam se afastado de Deus, ao mesmo tempo deram lugar ao diabo. Como aconteceu em muitos países dominados pelo comunismo, e que deram lugar à bruxaria, à multiplicação de abortos e à corrupção. Como também aconteceu em muitos países cristãos que abandonaram a fé e deram lugar à promiscuidade, ao ateísmo e à legalização de muitos outros pecados. Quando a gente se afasta de Deus, quando a nação se afasta de Deus, as consequências são destruidoras. Assim, esses espíritos maus pedem a Jesus que, ao expulsá-los, não os mande para fora do país. Eles querem permanecer ali. Pedem que Jesus lhes permita entrar nos porcos. Mesmo quando Jesus permite o mal, como permitiu acontecer nas vidas de Jó, de José e de muitos outros, a gente pode ter certeza de que esse mal acaba se transformando em bem. O que acontece no final da história desses homens? José salva todo o mundo como governador do Egito. Jó chega no final da sua vida e diz: antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Um homem que tem experiência com Deus. Eu e você. A gente passa por lutas para que a gente possa conhecer mais e melhor a Jesus. Viu? Mas tem uma coisa que Deus não permite, que o diabo toque a nossa vida. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Olha para o seu irmão e fala assim: o diabo não pode nada contra a sua vida. Olha para ele e fala assim: Jesus pode mais que ele. Certo? Então não precisa ter medo do diabo. O Espírito Santo que habita em você é muito mais poderoso do que qualquer poder que o diabo possa ter. Ele continua sendo um pecador, comete pecados, eu e você. Mas isso não é o seu modo de vida. O seu modo de vida, o seu alvo é a santidade. Nós somos consagrados ao Senhor. Nós não somos perfeitos, não. A gente fica nervoso, né? A gente chuta o cachorro de vez em quando, né? A gente chuta a lata de lixo. A gente taca o garfo no chão. A gente faz uma birrinha, né? Não é assim? Mas esse não é o nosso procedimento padrão. São momentos. E a gente se arrepende. A gente volta atrás. Né? O nosso padrão é a santidade. O nosso padrão é servir a Deus. O nosso padrão é pertencer ao Senhor. Ser dependente dEle. E a terceira consideração. Satanás e seus anjos já têm o seu tempo contado. Eles gritavam: que temos nós contigo, Filho de Deus? Viesses aqui atormentar-nos antes do tempo? Jesus faz uma descrição do dia da sua gloriosa vinda com os seus anjos. As pessoas serão separadas umas das outras, como um pastor que separa as ovelhas dos cabritos. No dia da volta de Jesus, ele vai separar aqueles que vão para o céu e aqueles que não vão para o céu. Ou usando outra metáfora, Jesus vai separar o joio do trigo. O joio é aquilo que não presta para nada. E o trigo é aquilo que é bom. Os crentes dos incrédulos, os justos dos injustos, os que pertencem ao bom pastor e os que não pertencem. Os que ouviram a sua voz e os que não ouviram. Os que tiveram ouvido entrarão para o reino eterno, preparado por Deus antes da criação do mundo. E os que tiverem se recusado irão para o fogo eterno, preparado não para ser morada dos seres humanos, mas para o diabo e seus anjos. Vai chegar esse dia, irmãos. Se a gente estiver vivo, a gente vai ver. Se a gente não estiver vivo, a gente vai ver também. Portanto, há um dia marcado por Deus,
em que de uma vez por todas e para sempre ele porá um fim a toda atividade maligna. Vai acabar o reinado do diabo. E essa história de libertação a respeito da qual a gente leu aqui é apenas um sinal, uma antecipação desse grande dia, em que Satanás será limitado, eliminado de uma vez por todas. Ele sabe qual é o fim dele. Ele é diabo, mas ele não é burro. Quer dizer, é burro, né? Pensa comigo. Se você soubesse que você vai ficar a eternidade toda no inferno, você não se converteria? Sim ou não? Ele sabe, irmãos. E continua teimando. Aí a gente olha para as pessoas que a gente ama e fala, está agindo que nem o diabo. Sabe que tem que ir para a igreja, mas não vai. Mas o Espírito Santo pode tocar na vida dessa pessoa. Amém? Essa é a grande diferença. Na vida de seres humanos, o Espírito Santo tem autoridade e poder. Como ele tocou na sua vida e na minha. E a gente também era encardido, ok? Olha para o seu irmão e fala assim, você já foi encardido, hein? Você fica falando dos outros, mas você já foi bem encardidinho também, viu? Essa é a diferença. A gente não consegue pregar a palavra de Deus para o diabo, ele conhece. Ele não leu a Bíblia, irmãos, ele estava lá. Tudo que aconteceu, toda a história que a Bíblia narra, ele estava lá. E é tão burro que nem assim se converteu. Agora, as pessoas que a gente ama, elas são suscetíveis ao agir do Espírito Santo. E a gente precisa crer que ele vai tocar nessas vidas e vai promover salvação sobre elas, em nome de Jesus. Para a gente concluir aqui. Jesus é maior que Satanás, ok? Satanás só age onde Deus permite, ok? Há um dia determinado por Deus, em que toda a obra de Satanás terminará para sempre, ok? Porque Jesus é Deus, tem toda a autoridade no céu e na terra. Quem que domina sobre tudo e sobre todos? Jesus, ok? Duas implicações que eu queria fazer para o nosso coração. Primeira, para os que ainda não são nascidos de Deus. Pastor, mas eu já sou. Mas você não conhece alguém que não é? Jesus não diz que o fogo eterno foi preparado para os seres humanos, mas para o diabo e seus anjos. O inferno não é para nós, e nem para as pessoas que não aceitaram Jesus. O inferno é para o diabo e seus anjos. E eu garanto para você, que se só tivesse eles lá, Deus ia ficar feliz da vida. No conhecido texto de João 3,16, nosso Salvador nos ensina o porquê e o para quê de ele ter vindo ao mundo. Que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos pensar aqui, o que é perecer? Não pereça. Não vá para o inferno. Deus ama o pecador e não deseja que os homens pereçam, mas que tenham a vida eterna. Por isso Jesus veio ao mundo, para dar vida eterna a todo que nele crer. Então a gente precisa continuar crendo, irmãos. A gente precisa continuar orando e pedindo, Senhor, da maneira que o Senhor fez na vida de Saulo, que era um teimoso, faz na vida do meu marido, da minha esposa, do meu filho. Ou se você preferir, Senhor, da mesma maneira que o Senhor fez na minha vida, que eu sou teimoso, teimosa, né? Terrível. O Senhor não me trouxe para a ajuda do Senhor? Faz também na vida das pessoas que eu amo. Os habitantes de Gadara não quiseram se converter a Jesus. Eles tiveram a oportunidade de ter Jesus entre eles, de ver Jesus manifestando a sua glória, e eles decidiram olhar para onde? Para o mesmo lugar que aquele jovem rico. Lembra do jovem rico? Senhor, o que eu preciso fazer para ser seus discípulos? Vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem comigo. E por ter muitos bens e por ser muito rico, ele não quis seguir Jesus. O que impediu esses homens de Gadara de seguir Jesus? A ambição deles. O que pode estar impedindo as pessoas que a gente ama de estar na presença de Jesus?
o amor às coisas que o mundo oferece. Para e pensa aí. Qual que era um dos motivos de você não estar na casa de Deus? Qual que era um dos empecilhos de você estar aqui na casa de Deus? Eu, por exemplo, eu não queria ser crente. Uma coisa que eu não queria de jeito nenhum, não quero nunca que ninguém me chame de crente. Porque até então a gente não sabia que existia o cristão, né? A gente tinha a versão era de crente. Não quero ser crente nunca na minha vida. Outra coisa que eu dizia, nunca vou deixar de tomar minha cervejinha. Não me faz mal nenhum. Eu fumo com o meu dinheiro, não fumo com o de vocês. Vocês têm a ver com isso? Já pedi dinheiro para vocês para comprar cigarro? Então são coisas que prendem a gente, que fazem o nosso coração endurecer em relação a Jesus. Quando eles viram o que Jesus fez, libertando os endemoniados, em vez de eles ficaram felizes, eles ficaram assustados. Jesus deu prejuízo para eles. Caramba, meu, 2.000 porcos, quanto que ia dar de renda aí? Hã? Além disso, havia uma crença entre os gregos, que os demônios eram intermediários entre os deuses. E Jesus expulsou esses intermediários. Quem aqui já foi numa casa de macumba? Levanta a mão. Não. De verdade, levanta, tem mais gente. Fala a verdade, quem já foi, levanta a mão aí. O que estava manifestando lá, irmãos? Hã? Demônio, não era? E a gente ia lá, não ia? Por quê? A ansiedade do homem de obter respostas. Esses homens também sabiam que era demônio. Eles estavam vendo ali. Ah, mas por outro lado me faz um bem. Há muitas pessoas que preferem as coisas do diabo. Não faça como elas. Pois quando Jesus voltar e o diabo e os seus anjos forem lançados no lago de fogo, aqueles que rejeitaram a Jesus também irão para lá. Tenha dó da sua alma. Tenha cuidado de si mesmo. Escolha ir para o céu. Isso vale para as pessoas que a gente ama. Você pode falar que existe inferno, sim. Mas diga que não é para eles. Sabe por que eu estou falando de Jesus para você? Porque eu não quero que você vá para lá. Sabe por que eu te convido toda semana para ir para a igreja, para o G100? Porque eu não quero que você vá para lá. Sabe por que eu oro todo dia por você? Porque eu não quero que você vá para lá. Entende? O amor pode muito em seus efeitos. A palavra de carinho, a palavra de que a pessoa se sente amada, tem muito poder. E uma segunda aplicação para os nascidos de Deus, para mim e para você. Essa palavra nos traz esperança, encorajamento e confiança. A gente tem vivido dias difíceis? Hoje? Tem. Violência, crimes, egoísmo, injustiça. Às vezes só porque a gente fala que é crente, as pessoas já viram as costas para nós. E deixa eu te dar uma má notícia, a coisa só tende a piorar. A Bíblia diz que a maldade no coração do homem, ela só aumenta, ela não diminui. As pessoas que não têm Jesus, elas vão achando normal essas coisas. A gente ouve absurdos na televisão. A televisão tem tentado mostrar para mim e para você, nas novelas, nos programas, nos filmes, que a amante é muito melhor que a mulher. Perceberam isso já? O amante é muito melhor que o marido. O marido é sempre um tranqueira. A esposa não vale nada. Mas a amante é muito legal. A televisão tem tentado mostrar para os nossos filhos que aquilo que a Bíblia diz que é errado é certo. Do tipo, manter relação sexual é normal entre os jovens. Qual o problema que tem? O uso de drogas é algo normal, é tão legal. Que problema que tem? Como foi em muitos dias antigos na vida do povo de Deus e da humanidade em geral, o mal está se disseminando no meio de nós.
Deus continua no seu trono. Satanás só vai até onde Deus permite. E não há um mal sem fim. O que a gente pode fazer, irmãos? Primeira coisa, a gente pode confiar em Deus. No seu poder, no seu amor e na sua sabedoria. Se você tem filho, crie na presença de Deus. É garantia 100%? Não. Mas é muito melhor que criar lá fora. Os nossos jovens não estão indo em balada. Os nossos jovens aqui da igreja, eles não estão se misturando com aquilo que o mundo está fazendo. Irmãos, se você conhece ou se você tem que passar perto de uma dessas baladas, é um negócio assustador. Meninas de 12, 13 anos agindo como se fossem mulheres. E fazendo tudo que não devia fazer, às vezes, no meio da rua. Os nossos jovens não estão vivendo isso. São perfeitos? Não. São teimosos, são bocudos. Cadê a Cris? Né, Cris? Tem hora que dá vontade de fazer eles engolir os dentes. Mas a gente olha e fala, está muito melhor do que lá fora. Viu? Vocês são muito melhores do que está lá fora. Não tenho dúvida disso. Vocês são arteiro, né? Bagunceiro. Mas isso é natural de quem tem saúde. Criança quieta, muito quieta, está doente. Não é? Quando está bem, está aprontando. Fora raras exceções. Por exemplo, pastor. Os 2 filhos eram bonzinhos. Aprontavam nada. Né, Rose? O Marcos estudou na escola da Rose e ela passava um pano para eles. Ele apanhava todo dia. O que ele aprontou? Não, ele estava bonzinho hoje. E as professoras atrás delas, estava não. Não, Marquinhos joia, Marquinhos é joinha. Tinha que passar um pano para ele não apanhar todo dia. E era filho de crente. Eles têm problema? Eles dão problema? Dão. Mas olha lá fora. Os problemas que a gente enfrenta com os nossos filhos é muito diferente do que os pais estão enfrentando lá fora. Nós precisamos confiar que mesmo que a gente não entenda, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Até o problema que você está passando hoje está te forjando um caráter de Cristo. Tem alguém passando por um problema aqui? Tem? Não quer dizer que você esteja pecando. Deus está trabalhando. Deus está operando. Segunda coisa, orar como Daniel. Sabendo que mesmo que haja resistência, desde o primeiro momento as nossas orações foram ouvidas. Tem alguém aqui que já está orando e não recebeu ainda? Levanta a mão aí. Ah, pastor, parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Está sim. Existe uma guerra no mundo espiritual, para que a tua bênção não chegue. Mas os anjos de Deus são mais poderosos que os anjos do diabo. Vai chegar em nome de Jesus. Amém? Precisamos orar pela paz na nossa cidade. Precisamos orar pelas autoridades da nossa nação, ainda que sejam os porqueira. Precisamos orar pela igreja, pelos crentes. Precisamos orar por convenções. Precisamos pedir que as obras de Satanás sejam destruídas. Nós precisamos orar para que Satanás seja expulso da nossa terra. O Jardim Guatemi não pode ser Gadara, irmãos. Concorda comigo? Os demônios têm que falar, vamos para outro bairro, que aqui está muito crente, está ruim demais aqui. Não está rendendo serviço. Não é? Vamos para outro bairro, porque aqui no Jardim Guatemi está difícil, meu. Esses caras estão levando todo mundo para Jesus. Os caras ficam orando, meu. A gente não consegue nem fazer nossas diabice. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Ó, vamos sair dessa empresa aqui, não dá certo não. A gente trabalha, não tem resultado nenhum com esses crentes orando, esses porqueira, meu. A gente consegue fazer isso, sabia? Você é um instrumento de Deus onde quer que você esteja. Lá na sua empresa, se você orar, e se você for um homem ou uma mulher de Deus, o diabo vai falar, eu vou sair daqui, mas essa mulher está atrapalhando meu projeto. Vou por outro lugar. Lá na sua casa, se você orar, o diabo vai falar, eu vou ficar aqui não, meu. Estou perdendo meu tempo aqui. Não consigo fazer nada, meu. Antes eu ficava em derredor das pessoas, agora eu fico em derredor da casa, em derredor do quarteirão, em derredor do bairro, eu não pego ninguém. Depende de quem, irmãos? De Deus?
de nós. Nós podemos criar um ambiente terrível para o diabo ficar. Ah, não quero ficar aqui mais não. Vou embora porque está dando certo ficar aqui. Eles estavam felizes da vida naquele lugar. Mesmo com Jesus lá, eles queriam ficar lá. E onde a gente está? Terceira coisa, ter paciência nas tribulações. A gente precisa aprender a viver em santidade. Viver com os olhos no céu, aguardando a vinda de Jesus. O texto não diz, o choro pode durar na noite, mas vem pela manhã. Já choraram? Quanto? Ah, pastor, se colocasse num balde já tinha enchido. Não dê lugar à mentira, porque o diabo adora mentira. Está cheio de crente mentiroso. Cuidado. Por mais que você ache que vai dar confusão, fale a verdade. Fale sempre a verdade. Escolha falar a verdade. Então, né? Sabe o que aconteceu, Fabiano? Eu estava indo pela rua e a guia pulou na roda, rapaz. Você acredita nisso? A guia pulou, ralou toda a roda. Fala a Deus, né? Então, sabe o que é, filha? Sabe aquela panela que você gostava? Então, queimou. Agora ela está uma panela de teflon. Preta por dentro e por fora. É melhor. É melhor. Porque quando a gente tem confiança em alguém, por mais que venham lutas, a gente fala, não, eu confio nela, eu confio nele, eu confio no meu filho, eu confio no meu pai. Fica ali perto do seu lugar. Nós precisamos crer que aquilo que nós colocamos no altar do Senhor, o Senhor já ouviu. Pastor, então eu paro de orar? Não, continua orando. Seja que nem aquela mulher que ia todos os dias aos pés do juiz iníquo, clamando por justiça. E chega um momento que ele diz assim, eu não aguento mais essa mulher. Vou dar um veredito a favor dela para me livrar dela. Jesus é o juiz justo. Quando você fala, e você repete, e você chora, e você clama. E a gente faz isso, não faz? A gente se desmancha na presença de Deus. Senhor, eu preciso que aconteça. Eu tenho urgência. Não aguento mais esperar. O Senhor disse que não ia ultrapassar as minhas forças já estão acabando. Já fizeram essa oração? Senhor, não estou aguentando mais. Ele ouviu, desde a primeira vez. Mas Ele está trabalhando, não é só na pessoa que você está orando, Ele está trabalhando em você também. Ele está gerando em você o desejo de orar. Ele está gerando em você confiança nele. Ele está gerando em você dependência dele. Você deixou de olhar para as coisas e está olhando só para Ele. Senhor, não tem outro caminho que não seja o Senhor. A gente acha muitas vezes que o que a gente está pedindo é para uma pessoa. E Deus pode estar trabalhando numa família inteira. Você viu como o Fábio era? Agora está aí, ó, dando testemunho na igreja. Se ele está vivendo tudo isso, também quero. Vou lá para a igreja dele. Mas eu pensei que era só porque Deus queria me abençoar. É muito mais. Você viu a Andréia? Ficava falando que não ia dar certo, agora está dando testemunho também, querendo orar pelos outros. Ela foi a mediadora do inimigo, ela não queria de jeito nenhum. Não. Deus usa todas as coisas para forjar em nós um caráter novo. E agora, Andréia, com essas pessoas que não pagaram o aluguel, com toda essa luta, o testemunho fica muito mais poderoso. Se tu tivesse dado, não, vamos lá, compramos, pagamos tudo de boa. No meio das pressões, nós fomos viajar para os Estados Unidos,
tanto dinheiro que entrou. Era outro peso. É aquele carro que você dá para o filho e o carro que ele compra. Já viveram isso? Você vai lá, o filho fez 18 anos, vou dar um carro de presente para ele. Ele pega o carro e usa. Deixa ele comprar. Ajuda ele, mas deixa ele comprar. Para aprender a dar valor nas coisas. É isso que Deus faz com a gente. Deixa ele lutar pelo milagre. Sabe? Deixa ele batalhar pelo milagre. Eu vou dar. Eu não vou dizer não para o meu filho, eu vou dar. Mas deixa ele batalhar por isso. Deixa ele dar valor nisso. Porque quando ele receber, ele vai ficar cheio de alegria. É assim que Deus trabalha comigo e com você. Feche seus olhos.